Começa agora mais um programa Miscelânea e no dia de hoje a gente está aqui recebendo a professora Silvia e a professora Sibila para falar um pouquinho sobre o mês de março. Esse mês de março que teve tantos acontecimentos, a gente teve algumas perdas significativas, né, para nós brasileiros, como Chico Anísio, Milor. Teve também muitas comemorações desde o início do ano, os 30 anos da morte da Elis Regina, enfim, coisas que aconteceram nesse mês de março que envolve, né, a programação, essa programação intensa que envolve a comemoração do Dia Internacional da Mulher, né, e não só isso. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que mais mexeu, né, ou o início das aulas, ou essa preparação para início de ano, nesse mês de março. Silvia. Bom, março é um mês que dá o arranque para o ano todo. E eu acho que é bem significativa a nossa data, dia 8 de março, porque são as mulheres que fazem o mundo andar de uma forma mais afetiva, mais amorosa, mais feminina, mais delicada. E isso é importante porque isso faz com que as coisas fiquem mais brandas, mesmo que seja um mês longo, em função de um início de trabalho. A gente chega das férias e começa, então, diretamente no trabalho, nos estudos, enfim, na vida cotidiana. Mas é um mês muito bonito, porque é importante que tenhamos um dia especial para nós, mesmo que a gente pense que todos os dias são especiais, não só para as mulheres, mas para todos. Sibila. Não, eu acho que o histórico dessa data de 8 de março, eu acho forte, né? Eu acho forte, eu acho que a gente tem que relembrar que tem mulheres que estão aí no topo do mundo, trabalhando na Europa, trabalhando com os problemas econômicos do mundo em cascata. Na América Latina, 3 grandes mulheres, né, também gerenciando, né, um país, a Hillary Clinton nos Estados Unidos com um poder bárbaro. Isso é consequência de uma luta, né? Isso não chegou porque porque as mulheres tinham direitos iguais. Ainda esses dias na sala de aula nós estávamos lembrando que foi Getúlio Vargas que permitiu, né, que fez uma lei permitindo que as mulheres votassem. E isso não faz isso 50 anos, 60 anos. Quer dizer, as mulheres que foram mortas fazendo uma greve na fábrica em 8 de março, né, eu acho que é uma data dolorosa e ao mesmo tempo tem um quê de heroísmo, né, e de vitória, e que é o que fazem as mulheres diariamente, né? Quando tu falaste na arrancada de março, quando tu começa assim, ó, chegando começa efetivamente o trabalho, as crianças no colégio, a troca de estação, que tu também tem que te renovar dentro da casa, economicamente, com gastos, né? E essa labuta diária, eu acho um mês bem marcante para a mulher. E acho que o show da Maria Rita, que tu falaste, Kita, não quero me aprofundar demais agora na minha fala, mas o show da Maria Rita em Porto Alegre, né, onde ela se emocionou muitíssimo cantando as músicas da mãe, foi um resgate de uma filha com uma mãe ali, sabe? Ela era muito jovem quando a Elis Regina morreu. Eu trabalhava no grupo RBS nessa época. Me lembro que fiz junto com o Juarez Fonseca, que era editor de música da Zero Hora, fizemos todo um trabalho de edição, né, da vida e trajetória de Elis Regina. Então, eu me lembro bem a idade que a Maria Rita tinha, a emoção que ela tinha de ter uma filha mulher. E assim, ó, eu achei aquela força de uma mulher num vozeirão daqueles, cantando músicas emocionadas, amorosas, afetivas, como tu falou.
acho bem legal, sabe? Acho um momento foi bem interessante. Aproveitando o gancho, Silvia, que tu colocaste assim aqui, essa questão da mulher, que quando a mulher assume, enfim, postos de comando, né, no caso, que a mulher é mais afetiva, que a mulher... Mas eu acho que a mulher, nesse caso, se a gente for parar para pensar um pouquinho, vamos pensar na administração da nossa presidente, Sim. no momento. Ela tem que saber dosar. Eu acho, não somente a gentileza, a delicadeza, esse feminino, porque, por exemplo, a nossa presidente está passando, desde que ela assumiu o governo, mensalmente, por algum momento em que é colocado à prova, né, a postura dela como presidente, e nesse momento não é um momento, é um momento também, é um momento de ser mais dura, né? É um duro diferente. É um duro diferente. Quando eu me refiro, Kita e Sibila, ao feminino, à delicadeza, eu não descarto em momento algum a firmeza. Agora, a firmeza com a gentileza, com a delicadeza, ela muda o tom. Eu percebo, e aqui não vai nenhum comentário partidário, enfim, mas na nossa presidente, ela é muito firme, muito decidida no que diz, mas ela jamais, eu nunca a vi sendo áspera numa resposta ou numa postura. E é essa postura que chama atenção nas mulheres. Nós sabemos, olha, o compromisso que nós temos. É casa, é família, filhos, é o trabalho, enfim. E tudo gira em torno da mulher. E nós precisamos, sim, ser firmes em muitos momentos da nossa vida, mas essa firmeza, ela pode vir com essa doçura que é própria da mulher. Tu falaste, Sibila, da conquista feminina. Eu concordo, é um mês muito marcante, eu só não compactuo com o feminismo. Acho porque são duas vertentes, o feminino é uma situação, o feminismo é outra. Eu não gosto do feminismo, aquele que precisa o tempo todo marcar a sua presença com alguma atitude mais drástica. Acho que com cautela e com bom senso e com a firmeza necessária, a mulher vem marcando, sim, a sua trajetória. Temos ainda um longo caminho a trilhar, mas a mulher já assumiu. A minha fala foi muito feminista? Não foi. A tua fala não foi. Não. Eu acho que quando tu te não refere... é também essa a intenção. Não é. Embora eu acho que tenha tido um tempo, só um parênteses, embora eu acho que há momentos de ruptura e há momentos de novas posturas, que no momento da Betty Friedan, na década de 60, quando rasgou e atirou e queimou em praça pública um sutiã, aquilo ali era simbólico, sabe? E o simbólico, bom, não quero, né? O simbólico, ele é muito forte. Tu não precisa, aquilo ali tinha por trás outras formas. Questões, e eu não acho que eu também não sou a favor do radicalismo, sabe? Eu acho que assim, mulheres, homens, jovens, crianças, enfim, o ser humano tem que ter essa... Não é a mulher que é... O ser humano tem que ser delicado, o ser humano tem que ter alma, coração e, ao mesmo tempo, projetos de vida. O ser humano tem que saber conduzir a sua história de vida legal. Não é só a mulher. Mas é uma coisa cultural, não? A questão é que a mulher, ela, desde que o mundo é mundo, ela é criada para ser mais delicada. O homem tem essa postura mais firme, né? Bem mais duro em alguns momentos. Agora, para se mudar essa cultura, para o homem poder ser mais gentil, mais delicado, né? Tem que se construindo isso aos poucos. Tem um verbete que eu acho que ele traduz assim, o que a gente sonha, talvez. É sensibilidade. Sensibilidade na vida, na postura, sensibilidade no olhar, né? No teu sentimento. E essa sensibilidade era acreditado à mulher, era acreditado. Mas eu acho que, enfim, nós temos que, se essa mulher está educando seus filhos com esse olhar sensível,
esses homens com uma mulher sensível, eles tendem a ser sensíveis. Não sei, nem Sibila. sempre. Não vejo Mas isso. Eu acho que a sociedade ainda é machista, Endurece. sabe? Ainda é machista e acho que os homens que tentam ser um pouco mais delicados, Sensíveis, sabe? Kita. Delicados também, sabe? Tu não deixa de ser delicado, tu não deixa de ser gentil, sabe? A gentileza gera gentileza. Então, muitas vezes são mal interpretados, sabe? Porque tu não te posiciona, porque tu tem que ser mais duro. Não, então, o que eu digo assim, ó, é uma questão cultural. E por ser uma questão cultural, né, vai demorar muito ainda para ser modificada. E se a gente pensar na sociedade rio-grandense, né, que tem uma característica bem mais machista, vai ser bem mais difícil também essa mudança, né, do que outros estados onde não é tão arraigado essa coisa machista que a gente tem, né, no Rio Grande do Sul. Acho que já se mudou. Uma pergunta que tu teve, acho que tu trabalhou em Brasília como repórter também, né? Não. Olha só, quando eu era repórter do grupo, quando eu era repórter até 88 ali, e eu era do grupo dos repórteres políticos, nós não podíamos entrar no Piratini de calça, nós só podíamos entrar de saia. Isso ainda tem no Planalto, assim, ainda tem essa, não tem mais, né? Não sei. Isso eu não sei dizer. Mas havia uma restrição às mulheres, né? Eu não acredito. Na forma delas se vestirem. Não acredito porque eu tive, dos 2 últimos anos, eu tive algumas vezes em Brasília e não tem essa restrição, não tem mais, né? De entrada, não. Não, eu acho que agora... Acabou. A gente vai para um intervalinho rapidinho e volta já já. A gente volta conversando mais um pouquinho sobre essas mulheres, né? E esses momentos de março e trazendo algumas dicas também de leitura de algumas mulheres ou de alguns autores que falam sobre mulheres maravilhosas, né? A gente volta já já. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. Por iniciativa, viva sem álcool e drogas. Alterações comportamentais e culturais são representativas de um usuário de álcool ou de drogas ilícitas. O ser humano precisa de iniciativa para que a saúde do planeta também seja efetiva em seu interior. Há somente vantagens em dominar todas as suas ações, não perder o juízo, nem o direito de bem viver. A iniciativa não deve ser a hora de recomeçar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Bom, a gente está de volta com Miscelânea, né? E vamos conversar mais um pouquinho agora sobre esse mês de março e essas mulheres que compõem essa história toda. Mas para começar esse segundo bloco, eu nem vou começar com mulheres. Eu vou começar falando do Chico Anísio e do Milor, né? Que na realidade também, né? Criaram personagens femininos, né? E o Milor tantas vezes falou das mulheres, né? Ou seja, traduzindo peças do Shakespeare, ou seja, escrevendo ou desenhando, teatro, desenhando. Né? Então, acho que assim, acho que a gente perdeu 2 pessoas bem significativas, né? Principalmente na área cultural, né?
no nosso país e que o Chico Anísio vai ser lembrado pelos seus N personagens que criou, que cada vez que aparecia, né, são centenas de personagens criados e alguns bem marcantes. Tu tem algum personagem, Bila? Não, nós estamos falando de mulher, não é? E eu acho que ele criou a Salomé, que era quem fechava os programas dele, era quem fechava, essa mulher gaúcha de Passo Fundo, com coragem de dizer as verdades, com coragem de pegar o telefone e falar com o presidente, seja ele qual tivesse na época, e cobrar do presidente, né, de uma forma, o que estava acontecendo, o que estava repercutindo, os impactos da voz do povo, né, e cobrando claramente, diretamente, sem subterfúgios. Então, isso era uma mulher faca na bota, vamos dizer, né? Que era que era a imagem da Salomé, mas eu achava que ela traduzia uma sensibilidade de perceber a realidade com uma objetividade de dizer o que está acontecendo. Era um bom personagem. E do Milor, eu acho que o Milor, assim, ó, o Milor marcou uma geração, né? Uma geração toda que descobriu a picardia, o humor, que descobriu, assim, ó, nas leituras ali da Veja e das suas tiradas inteligentes, ele foi, eu posso te dizer que ele foi uma trincheira contra uma ditadura, né? Ele batalhou, né, no Pasquim, com a sua participação no com a sua participação, e uma participação subliminar, inteligente, verdadeira, assim, ó, eu gostava dele. Foi uma perda muito grande o Milor, e eu falo em função da minha atividade de trabalhar com literatura, porque o Milor foi um grande escritor, um grande tradutor, e teve uma vida no início, né, sofrida. Ele perdeu a mãe muito criança, o pai também, e eu acho que dessas perdas e dessa dureza da vida, ele conseguiu, com o seu traço peculiar, né, que foi influência para tantas pessoas, e como o Elias aqui de Santa Maria, Orlando Fonseca, Edgar Vasques também, e outros artistas, escritores, enfim, que têm a influência que confessam essa influência do Milor. Ele tinha, dessa dureza da vida, que a vida é linda e ao mesmo tempo é dura, ele consegue, com humor e com aquela pitada sempre de ironia muito inteligente, nos fazer rir. E rir, às vezes, de questões tão cotidianas e tão absurdas que a gente convive. Tem um texto que saiu na Veja... E politicamente ele era muito engajado, né? Muito engajado. Era um grupo... Mas tem um texto na Veja, essa Veja é de 2006, e eu guardo esse texto com muito carinho e sempre que é possível eu trago para os meus alunos. Chama-se Livro. E livro é L.I.V.R.O. E ele traz para a atualidade um objeto que é o objeto mais antigo, que é o livro, na forma que conhecemos hoje e nas antigas, de papiro, enfim. E ele adapta a uma linguagem das novas tecnologias, explicando que o livro não enguiça nunca, e dizendo da importância desse livro. Então, ele brinca com a atualidade e traz e mostra que o livro, no seu suporte original, ele é ainda a ferramenta mais importante para que tenhamos conhecimento, para que tenhamos cultura. Aquele texto dele, para mim, é um dos mais marcantes. E é dele, né, essa picardia que dizem assim, ó, quando estão na sociedade do discurso imagético e as imagens é que falam, e as imagens da semana, e as imagens e a televisão, esse veículo poderoso, não é? Imagético, maravilhoso, diz assim, uma imagem vale por 1000 palavras. E ele, delicadamente, no debate, ele disse assim, ó, mas alguém tem que dizer isso. Pronto.
Depois disso, o que dizer, né? O que dizer, né? De alguém que privilegia esse discurso, né? Pôr em movimento essas ideias. Eu acho fantástico que ele, em todo o sofrimento que ele teve na infância, até ele, né? E que foi... E começou a trabalhar muito cedo, começou, né? E as dificuldades, né? Ele deu uma entrevista na Globo News em 2005, em que ele fala que a vida dele era tão corrida, que ele saía do trabalho até chegar em casa. Quando ele chegava em casa, ele batia na parede e voltava, que estava na hora de começar, né? Ele saía do trabalho e ia estudar, papapá. E ele consegue transformar isso em humor. Né? Conseguia. Então, aquela história de vida que é fantástica, né? E isso me faz lembrar outra coisa, que eu vou falar, vou dar uma dica de leitura agora, e eu vou falar de uma outra pessoa que foi tão importante quanto o Milor, que é a Clarice Lispector. E eu estou lendo a biografia da Clarice, né? E quem escreveu o livro que eu estou lendo, o autor é o Benjamin Moser, né? E então assim, ó, é uma história de vida, né, fantástica, maravilhosa, a trajetória da vida dela, desde ele contextualiza, enfim, a biografia dela através dos fatos históricos da saída da família, né, que moravam na Ucrânia, tudo. Então, eu não tinha conhecimento dessa trajetória da família, enfim, quando chega no país, os primeiros lugares que moram, até ela ir para o Rio de Janeiro, ela casar, enfim. E a gente começa a entender o texto da Clarice. Sim. Né? O porquê do texto, as referências do texto dela, né? Que na realidade a gente sabe que tudo se reflete na nossa obra mais cedo ou mais tarde, principalmente quem é artista, ou seja, no cinema, ou seja, na literatura, ou no teatro, ou nas artes plásticas, quem se utiliza da arte, né? Ela sempre vem ancorada na realidade. Exatamente, ela é um reflexo da tua vivência, né? E a gente, lendo esse livro da Clarice, a gente começa a perceber. E aí, traçando, né, vendo essas duas trajetórias, traçando uma linha entre eles dois, se percebe exatamente isso no Milor. Por que para o Milor ele conseguia fazer um humor com esses momentos em que, para uma classe média alta ou para uma classe mais alta, olhavam isso para ele já tinha passado por aquilo ali. Claro. Ele conseguia enxergar, olhar para trás e enxergar e dizer assim, ó, isso é a vida, entendeu? Isso não é o fim do mundo, né? E refletir isso com sabedoria, ou seja, no desenho, ou seja, no que você escreve, tanto ele quanto ela, né? Tá, então assim, ó, o Milor foi um homem sensível. Sim, ele é... Né? Nós estávamos falando que, né? Estou resgatando nosso primeiro bloco, né? Ele Sim. foi um homem sensível. E uma mulher extremamente linda, por dentro e por fora, é a Marina Colasanti. Eu estou lendo a biografia dela, a autobiografia, que chama-se Minha Guerra Alheia. A Marina, gosto demais dela. Ela é maravilhosa, tanto nas ilustrações que ela faz para alguns de seus livros, porque ela é artista plástica, ela é poetisa, melhor dizendo, já que temos essa palavra em português, que usemos, né, poetisa, e uma contista fabulosa. E em Minha Guerra Alheia, que ela escreve o encontro dos seus pais, o casamento em meio à Primeira Guerra Mundial, a vinda depois para o Brasil, quando moraram na África, a vinda dela para o Brasil com a família muito cedo. É um resgate belíssimo da história, a história mundial, porque ela viveu em alguns países, a sua estada aqui, ela mora até hoje no Rio de Janeiro, casada com também poeta Afonso Romano de Santana, e também, pela leitura de Minha Guerra Alheia, nós percebemos essa mulher extremamente articulada politicamente, extremamente sensível em seus poemas e uma contadora de histórias de mão cheia. Nós já tivemos o prazer de tê-la aqui na Unifra há alguns anos atrás,
ela concedeu também uma entrevista para a TV Unifra, e que ela conta, a Marina, ela tem livros de literatura infanto-juvenil, livros mais voltados para adulto, e como contadora de histórias, eu deixo uma dica aqui para o feriado de Páscoa que se aproxima, que se chama 23 Histórias de um Viajante. São contos que vão se encadeando um no outro de uma forma belíssima, não tem como não nos emocionarmos com essa leitura. A minha dica de cultura, ela é um filme muito comercial. É um filme que o Paulinho me olhou, ó, Paulinho. Aí se tu vai com a patroa no final de semana, tá? Tá passando nos shoppings. É A Dama de Ferro. Primeiro porque é um resgate recente da história, é importante, né? Entender o papel de um regime parlamentarista, né? Não é um regime, desculpa, é o primeiro-ministro, mas tem monarquia, mas não é esse regime, eu me equivoquei. Mas ele é a primeira-ministra, né? Mas é pela interpretação da Meryl Streep. Ela tá maravilhosa. Tu olhas o filme e tu percebes ali ela tá parecida com a Margaret Thatcher. Vocês já viram o filme? Eu não vi ainda. Eu vi o trailer. Tu gostaste? Assim, ó, tu não achou ela parecida, então? Eu vou ao cinema só para ver a interpretação da Meryl Streep, porque ver a biografia da Margaret Thatcher não me interessa muito. Eu quero ir ver a interpretação dela. Ela é uma dama de ferro, mas ela não foi tão de ferro assim. Eu vi o filme e mudei minha concepção sobre a Margaret Thatcher. Não, mas é uma dica de uma discussão boa, né? De alguém que foi de uma história, de um passado recente, né? E que construiu como mulher alguma coisa também, né? Uma história num país como a Inglaterra. E fazendo um gancho com o nosso primeiro bloco, nós estamos estudando com muito afinco as literaturas africanas de língua portuguesa. E tem um escritor moçambicano chamado Mia Couto, que tem um livro um livro de contos que se chama O Fio das Miçangas. E esse livro é muito interessante, porque o fio das miçangas, as miçangas são esses adornos que a mulher gosta tanto, não é? E é como se cada conto fosse uma miçanga desse colar, formado por mulheres que são ainda impedidas de se manifestarem num país que sofreu uma guerra de independência e depois, né, colônias de Portugal, e depois uma guerra interna pela disputa do poder. Então, como é que essas mulheres, no seu silêncio, porque obrigadas a se calarem, quais são as formas que elas encontram para falarem e começarem a sua libertação? Então, e ele é extremamente poético, né, com seus neologismos, com aquelas expressões que nos espantam e que mexem conosco. É um livro encantador, de um homem igualmente sensível e que fala de mulheres que estão em busca da sua identidade. Esse programa já registrou 2 homens sensíveis. E tem muito mais. Tem, mas é importante, né? Bom, o papo está muito bom, né? A gente ficaria aqui dando dicas de livros, de filmes, enfim, toda a tarde. Mas a gente está com o nosso tempo esgotado e a gente vai encerrar por aqui o Miscelânea de hoje. A gente volta no próximo mês para um breve intervalo nas apresentações da Fran, para trazer as meninas aqui para conversar um pouco sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo cultural. A gente se vê no próximo mês. Tchau, tchau.